tira. E ele diz, não vou tirar porque é a minha mão. Então você tem que acostumar com o Espinho de Deus. Quem sabe, quando o ônibus passou a lombada, e o irmão caiu com a coluna no assento do banco, no encosto do assento do banco, para ele foi ruim, ele ficou lá esperando, o SAMU teve que vir atendê-lo, agora ele está com colete. Aí você para e analisa, se não tivesse acontecido isso, ele tinha chegado no destino para onde ele estava indo. Será que ia dar certo o que ele ia fazer? Será que era a vontade de Deus? Será que era bem para ele? Será que ele ia conseguir também chegar no destino? Todas as coisas acontecem para o bem-estar da obra de Deus. É Deus. Então, irmãos, só para nós encerrar, não sei que horas são. Que horas são, pastor? Faça favor. 11 horas, 8 minutos. Amém. Então, quando Deus coloca um espinho em nós precisamos entender que dói. E a dor, irmãos, nada mais é um sensor para dizer para você assim, olha, você está sendo machucado. O nosso corpo tem um dispositivo, às vezes você está com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para tirar a dor de cabeça. Dor de cabeça nunca sai. Porque a dor na cabeça não é que você está com dor na cabeça, é que alguma coisa está provocando a dor na cabeça. Então, às vezes é a vista, pressão alta, às vezes preocupação gera dor na cabeça. Então aí a pessoa diz, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Não, se for pressão, se a dor de cabeça for por causa da pressão alta, você tem que tomar um remédio para baixar a pressão. Aí a dor de cabeça sai. Se for visão, você tem que ir no oftalmologista, aí ele te passa, receita um óculos, aí a dor da cabeça sai. Mas a dor nunca vai melhorar, porque quantos anos você tem, e quantas vezes a tua cabeça dói, você está cansado de tomar remédio para dor de cabeça e nunca sarou. Não sabe. A dor do nosso corpo é um dispositivo para dizer, olha, você não está bem. Se você não sente dor, a dona de casa do seu médico está cortando carne, ela corta o dedo, arranca o dedo fora e não percebe. Mas quando ela passa a faca no dedo, ai, a dor diz assim, você machucou. A dor é para dizer, você machucou. Para de passar a faca aí, você vai perder o dedo. Então, a pessoa que é leprosa, ela perde esses sensor da pele, do tecido da pele. Então, se o leproso ele entra no fogo, ele não percebe. Se ele não vê o fogo, ele vai se queimando, ele não percebe, porque ele não tem mais a sensibilidade na pele para sentir a dor. E nós, irmão, muitas vezes estamos no meio de um povo, por isso que a Bíblia diz que o pecado em nosso corpo é como se fosse a lepra, porque nós perdemos a sensibilidade com Deus. Quando você não tem o pecado chamado lepra no teu corpo, você percebe, tem um dispositivo em você que diz assim, o Espírito de Deus diz para você assim, para de falar isso, para de olhar isso, para de tocar nisso, para de pensar nisso. Verdade, quando você perde a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, a lepra começa a entrar, o teu corpo perde a sensibilidade do pecado. é verdade. E aí você diz, não, isso não tem problema. Ah, mas é só isso. Não tem problema nenhum. E aí a gente começamos a pecar, um pecadinho, que para Deus todo pecado tanto faz anãozinho como gigante, é o mesmo pecado. E aí nós começamos a pecar, até chegar ao ponto que nós vemos hoje. Não vamos falar do membro da igreja, nós vamos falar de líderes de igreja. Perderam a sensibilidade de Deus. E aí vão para o culto, sai do culto, toma uísque. Vão para o culto, saem do culto, vão para a casa de prostituição. Vai para o culto, começa a escolher as menininhas das danças. E quando encerra o culto, diz, você vai sair com a gente. Como é aquela palavra lá que fala que o profeta vê os homens de Deus num quarto, pintando imagem, acho que é Ezequiel, né? Ezequiel, vamos começar a fazer de conta que é
aquela, tudo que iria acontecer para ele colocar na imagem, na parede, como Isso. sair daquela cidade. Fica tipo escondido, mas Deus está vendo. Aí você diz assim, mas Deus usa alguém no pecado? Não. Mas Deus usa o pecado como um espinho. Ele deixa o camarada pecar e continua usando. E a Bíblia, aí está escrito na Bíblia, que o enganador vai de mal a pior. Enganando e pensando que está enganando os outros. Ou seja, enganando e sendo enganado. O enganador vai de mal a pior. Eu estou aqui, estou mentindo para você, e você está acreditando, mas na realidade, quem está passando por mentira sou eu. Vocês estão acreditando porque conhecem a verdade e estão ouvindo, aí está dizendo, o apóstolo está falando mentira. É o apóstolo, é homem de Deus. É o apóstolo, é homem de Deus, mas mente também. Verdade. Engana. Usa palavras mecânicas. Irmão, vem receber uma palavra de ânimo. A igreja não precisa de palavra de ânimo. A igreja precisa de uma palavra de libertação. Palavra de Deus. Irmão, vem para a igreja para receber uma palavra, porque você vai te levantar, você vai construir, vai fazer tudo. Isso aí, irmãos, é um mecanismo que qualquer pessoa que faz, que ensina, sabe muito bem que isso funciona. Qualquer um empresário que já foi empresário e parou, se você chegar com ele e conversar, dizer para ele, rapaz, retoma o teu negócio. Retoma o teu negócio que vai funcionar. Você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar. Retoma a tua empresa. O empresário, ele sempre tem no sangue dele negociar, comprar, vender, crescer. Todo empresário tem isso. Se ele faliu, ele continua com esse espírito, porque ele foi chamado para aquilo. Pode ver, o líder, ele nunca consegue ser mais membro. Todo líder, ele sempre vai ser líder. Ele pode até entrar numa igreja para ser membro, mas ele fica ali um pouquinho e já começa a dar ordem, dizendo, irmão, esse negócio está errado. Aí o outro líder daquela igreja diz assim, irmão, quem manda aqui sou eu, vai embora para lá. Ele prefere sair porque o outro não cumpriu a ordem dele, ele esqueceu que ele é membro, já não é mais líder. Só que o espírito de líder continua nele. E o espírito de empresário continua dentro do empresário. E você, irmão, precisa entender uma coisa, que receber palavra de ânimo, você não foi chamado para isso, para receber palavra de ânimo. Você foi chamado para receber uma unção de autoridade. Algo que vai mudar a tua história. Glória a Deus. Sabe? E isso que muda a nossa história, irmãos, é a fé em Deus. Que pela fé nós conseguimos todas as coisas. Você não está aqui, irmão, sendo fantoche ou sendo um bonequinho. Levanta a mão, levanta o pezinho, dá glória a Deus, dá uma voltinha. Isso aí também eu gosto de fazer isso. Mas você não foi chamado só para isso. Você não foi chamado para isso. Você não é marionete. Você não é marionete de Deus. Deus não trabalha com bonequinho. Deus trabalha com servo. Você não é bonequinho, irmãos, de brincadeira na mão de tanta gente. Mas você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Aleluia, Deus. Você foi chamado para fazer a diferença? Sim. Mas para fazer uma diferença de verdade. Você foi chamado para sacerdote, para príncipe, para senhor, para dominador. E o Senhor tem dado um cetro de justiça na tua mão. Aleluia. Para que você governe. E esse governo, irmãos, vem da mão de Deus. Não vem da mão de homem nenhum. Vem da mão de Deus. Que nessa manhã de hoje você possa receber a autoridade de Deus. Aleluia. Não é a autoridade de apóstolo, não é a autoridade do pastor. Que você possa receber a autoridade de Deus para ter domínio em tudo quanto o Senhor tem colocado ao teu redor. Chega, irmãos, de ficar ouvindo palavrinhas de ânimo, palavrinhas de autoestima, para você se levantar, mas se levantar só aqui dentro. Porque é bem verdade, eles se levantam mesmo dentro da igreja. Terminou o culto, ele já cai no marasmo. Olha, o que tem de cristão hoje, com depressão, pastor com depressão,
E para quem não sabe, irmãos, depressão é demônio. É demônio, sabe? Começa o processo. Tentação. Primeiro são os tentados. Você começa a ver e ouvir. Você começa a ser tentado, ser chamado. Depois da tentação, vira uma opressão. Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você tocou, começa a bater no teu coração, começa a tentar entrar. Opressão porque começa a vir de dentro para fora. Começa a bater no teu corpo para entrar. Chama-se opressão. Começa a te comprimir. Ele vai entrar. Aí, de tanto bater, ele entra. Aí vira possessão. Porque ele entrou na casa, agora ele quer tomar conta. Aí ele começa a possuir. O que tem de crente possuído, de vez em quando dá uma manifestação dentro da igreja, e ele briga dentro da igreja, ele olha para o irmão e diz: esse irmão, vou bater nesse irmão, eu vou bater nessa irmã. Crente possuído. Ele já passou pelo processo da opressão, o demônio já entrou, só que de vez em quando o demônio toma o corpo e solta. Toma o corpo e solta. Sabe? E depois da possessão, depois da opressão, vem a demonização e depois vem a depressão. Depressão é de dentro para fora. Ele já oprimiu, já entrou, já trabalhou e agora ele quer manifestar o que tem lá dentro. Chama-se depressão, ou seja, expurgar para fora o que está dentro. Aí na depressão o elemento vai para o quarto escuro, não quer ver ninguém, porque o demônio não tem amigo, ele anda na escuridão. Aí não quer ver ninguém. O último estado da depressão é suicídio. Porque a tendência do diabo é tirar a vida do corpo. Não é a vida do ser humano, é a vida que está no corpo. Porque ele sabe que tirando a vida, não tem mais adoração, não tem mais glorificação. E infelizmente, irmãos, tem membro de igreja sofrendo depressão, pastores de igreja sofrendo depressão, são pastores que nunca foram libertos. Ficaram todo o tempo aqui atrás, falando, pregando, incentivando as pessoas, pregando na vida das pessoas, e essas tais pessoas continuaram com o processo, porque eu só posso dar o que tenho. Quando Deus chamou os 70 para distribuir o que estava em Moisés, ele disse: Moisés, eu vou tirar do que está em você para dar para eles. Então, quando você vai receber a imposição de mãos, independente se é a consagração ou se é a oração, quando você entra debaixo da mão de alguém, Deus está tirando daquela pessoa e dando para você. Se aquela pessoa está atribulada, a tribulação dela vai passar para você. Vai passar para você. Porque a mão está na cabeça, imposição de mãos é transferência. Imposição de mãos chama-se transferência do que eu tenho para você. Por isso que é preciso tomar cuidado disso. Eu mesmo tenho essa consciência. Sabe? Se algum dia eu discuto com a minha esposa e vou para a igreja após a discussão e alguém diz: apóstolo, ora por mim, eu digo: ora. Eu chamo qualquer obreiro e diz: irmão, põe a mão na cabeça dessa pessoa aí, eu vou orar por você. A oração não vai interferir em nada, mas o que interfere é a mão. E eu sei que eu acabei de discutir com a minha esposa e fui para a igreja, então eu oro, mas a minha mão não põe. Eu tenho consciência disso. Eu digo: pastor, põe a mão na cabeça aí. Fico perto da pessoa, põe a mão, pastor, na cabeça. Ô pastora, põe a mão, bispo, põe a mão na cabeça da pessoa aí, eu vou orar. Eu oro, porque a pessoa pediu oração para mim. Crê na minha oração. E a minha oração não vai interferir em nada. Então eu oro, mas a minha mão não. Mas tem pastor, irmãos, que ele acabou de bater na esposa, quebrou a perna dela, vai para a igreja e diz: irmão, faz fila que eu quero orar na cabeça de todo mundo. O que tem de ovelha arrebentada por aí, irmãos. O que tem de ovelha arrebentada porque você não conhece quem põe a mão na tua cabeça. Verdade, Jesus. Um monte de profeta e profetiza com a vida desconcertada. Não, eu não tenho pastor não, eu faço a obra de Deus. E o bobo ainda vai lá embaixo: irmão, ora por mim, porque você é homem de Deus. Olha, a pessoa não tem direção.
não é submissa. Quem não tem pastor não é submisso. Quem faz o trabalho de itinerância, você já viu o que é itinerante? Itinerante é porque não tem o ponto de parada, é circular. Quem é itinerante é circular. Quem é circular, irmãos, ele vem aqui, sabe que eu dou o microfone para ele, ele prega aqui, fala as besteiras que ele quer e vai embora. Porque amanhã ele não vem aqui. Aleluia, Senhor. Mas nós três temos que estar aqui. Verdade, Senhor. O problema fica. O itinerante vai embora, mas o problema fica. Itinerante não tem vez. Ele não tem compromisso, não tem ramo. Ele não tem raiz. Jesus, só para nós fechar, Jesus quando estava caminhando por um certo caminho, e a Bíblia diz assim que todos chamavam por Jesus, e aí de repente Jesus ouviu um chamado diferente. Ele ouviu assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou para esse grito, porque quem chamou ele sabia da raiz dele. Ele disse: alguém me chama. Aí os discípulos disseram: todo mundo está te chamando, Jesus. Ele disse: não, mas eu ouvi alguém me chamando diferente. Ele disse a minha raiz. Porque está lá em Isaías 11, né? Brotará da raiz de Jessé, no renovo frutificará, pará. Então, ele disse: olha, esse aí que me chamou, ele sabe dos meus fundamentos. Você recebe o obreiro na tua igreja, mas não sabe do fundamento dele. Não, eu sou itinerante. A maioria deles eu vim da Bahia, né? Eu vim da Bahia, ou quando está com problema, eu vim lá da Zona Leste. Ó, veio da Zona Leste, veio da Bahia. Pode riscar. Não dá oportunidade não, porque é mentira. E eles vêm com a carteirinha. A carteirinha você vai na Conde Sazeda, você leva qualquer credencial de qualquer igreja, vai na Conde Sazeda, ou em Santa Amaro, eles têm um scanner. Você leva lá e diz: ó, eu quero uma carteirinha dessa aqui, desse modelo aqui, de pastor, com a minha foto e meu nome. Passa os teus dados. Ele escaneia o modelo da carteirinha e faz com os teus dados. 5 minutos. Pode na Conde Sazedas, tem. Em Santa Amaro também tem. Ele escaneia o modelo da carteirinha e dá uma carteirinha igualzinha. Aí, muitas vezes eu falo na igreja, o obreiro chega na igreja, quando eu não conheço, ele diz: não, posso,